Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: qual é o ponto simétrico de P em relação, no item A, ao eixo das ordenadas? Então, é ponto simétrico ao ponto P, coordenada x2, y-3. Então, vamos marcar o ponto P no plano cartesiano, x2, y-3, ponto P. Portanto, se existe um ponto simétrico de P em relação ao eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas é o eixo y. Esse ponto simétrico, que irei denominar de ponto Q, ele se localiza no terceiro quadrante. Logo, existe um segmento que une o ponto P ao ponto Q, cujo ponto médio se localiza no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Então, vamos marcar esse ponto. Esse ponto marquei em vermelho, é o ponto médio. As coordenadas do ponto médio, x igual a 0, y igual a menos 3. E agora vamos utilizar a fórmula do ponto médio de um segmento para determinar o ponto simétrico AP. Da seguinte forma: ponto médio, utilizando a fórmula, é x do ponto P mais x do ponto Q, sendo o ponto Q o ponto simétrico AP, dividido por 2, y do ponto P mais y do ponto Q dividido por 2 é igual ao ponto médio, 0 menos 3. Agora vamos igualar os pares ordenados e determinar duas equações, uma para determinar x do ponto Q e outra para determinar y do ponto Q. X do ponto P é igual a 2, então substituindo 2 mais x do ponto Q, que vamos determinar, dividido por 2 é igual a 0. Então, desenvolvendo, 2 mais x do ponto Q é igual a 0, que multiplica 2. 2 mais x do ponto Q é igual a 2 vezes 0, 0. Então, x do ponto Q é igual a menos 2. O mesmo passo vamos fazer para y. Então, menos 3, que é o valor de y do ponto P, mais y do ponto Q, dividido por 2 é igual a menos 3. Desenvolvendo, menos 3 mais y do ponto Q é igual a menos 3 vezes 2. Menos 3 mais y do ponto Q é igual a menos 3 vezes 2, menos 6. Então, y do ponto Q é igual a menos 6 mais 3. Y do ponto Q é igual a menos 3. Então, o ponto Q, as coordenadas são x menos 2 e y menos 3. Então, vamos marcar esse ponto no plano cartesiano. Temos x menos 2, y menos 3. Ponto Q, que é simétrico ao ponto P. No item B, o ponto simétrico de P em relação à origem do sistema cartesiano. A origem do sistema cartesiano é quando x igual a 0 e y igual a 0. Portanto, a origem do sistema cartesiano é o ponto médio entre o ponto P e o ponto simétrico AP. Esse ponto simétrico AP irei denominar como R. Ponto médio será 0 e 0. Substituído na fórmula, então x do ponto P mais x do ponto R, que é o ponto simétrico AP em relação à origem do sistema cartesiano, y do ponto P mais y do ponto R dividido por 2 é igual ao ponto médio, 0, 0. Então, fazendo a substituição, x do ponto P é 2, mais x do ponto R dividido por 2 é igual a 0. Desenvolvendo, 2 mais x do ponto R é igual a 0 vezes 2. 2 mais x do ponto R é igual a 0. Então, x do ponto R é igual a menos 2. Agora, fazendo para y, da mesma forma, menos 3 mais y do ponto R dividido por 2 é igual a 0. Menos 3 mais y do ponto R é igual a 0 vezes 2. Menos 3 mais y do ponto R é igual a 0. Y do ponto R é igual a 3 positivo. Então, já temos as coordenadas do ponto R, x igual a menos 2 e y igual a 3. Vamos marcar no plano cartesiano. Então, x menos 2, y igual a menos 3, ponto R. No item C, o ponto simétrico de P em relação ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x, portanto, o ponto médio entre o ponto P e o ponto que se localiza no primeiro quadrante, que irei denominar como ponto S, está sobre o eixo x. Esse ponto médio tem coordenada x igual a 2, y igual a 0. Então, vamos substituir novamente na fórmula do ponto médio.
reescrevendo a fórmula do ponto médio, vamos igualar a 2, 0. Então, substituindo x do ponto P é 2, mais x do ponto S, dividido por 2 é igual a 2. 2 mais x do ponto S é igual a 2 vezes 2. 2 mais x do ponto S é igual a 2 vezes 2, 4. X do ponto S é igual a 4 menos 2. X do ponto S é igual a 2. Da mesma forma, para a coordenada y, menos 3, que é o valor de y do ponto P, mais y do ponto S dividido por 2 é igual a 0. Menos 3 mais y do ponto S é igual a 0 vezes 2. Menos 3 mais y do ponto S é igual a 0. Y do ponto S é igual a 3 positivo. Portanto, o ponto S, a coordenada 2 e 3. Então, vamos plotar no plano cartesiano. X igual a 2, y igual a 3 é o ponto S. O item D, o ponto simétrico de P em relação ao ponto 3, menos 4. Então, vamos marcar esse ponto, x3, y menos 4. Esse será o ponto médio. Então, vamos escrever ponto médio, 3, menos 4. E agora vamos reescrever a fórmula do ponto médio. Então, ponto médio, x do ponto P mais x do ponto T. Irei denominar o ponto simétrico a P de T, dividido por 2, y do ponto P mais y do ponto T dividido por 2 é igual a 3 menos 4. E agora vamos igualar os pares ordenados. Então, x do ponto P é 2, mais x do ponto T, dividido por 2 é igual a 3. Então, 2 mais x do ponto T é igual a 3 vezes 2. 2 mais x do ponto T é igual a 3 vezes 2, 6. X do ponto T é igual a 6 menos 2. X do ponto T é igual a 4. O mesmo procedimento para y. Então, menos 3, que é y do ponto P, mais y do ponto T, dividido por 2 é igual a menos 4. Então, menos 3 mais y do ponto T é igual a menos 4 vezes 2. Menos 3 mais y do ponto T é igual a menos 8. Menos 4 vezes 2. Y do ponto T é igual a menos 8 mais 3. Y do ponto T é igual a menos 5. Então, a coordenada do ponto T, 4 e menos 5. Então, vamos marcar no plano cartesiano. X igual a 4, y igual a menos 5 é o ponto T. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.